Caros ouvintes, preparem seus passaportes e certidões de nascimento, porque no episódio de hoje temos uma história que é um verdadeiro giro pelo mundo. Nosso convidado é Matheus Reis, médico de formação que decidiu dar uma pausa no estetoscópio para fundar a Io.Gringo, empresa especializada em ajudar descendentes de italianos no Brasil a conquistar a tão sonhada cidadania italiana. Matheus vai compartilhar como foi essa transição da medicina para o empreendedorismo e nos guiar pelos desafios e surpresas desse mercado. Vamos descobrir o que é preciso para navegar pelas complexas burocracias internacionais e, claro, entender como ele transformou uma oportunidade em um negócio de sucesso. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que consegue ensinar o que é empreendedorismo até para sua nona. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no seu streaming de áudio preferido. Também a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, empreendedor e host aqui do episódio e hoje, turma, estamos aqui com um convidado que é mais que especial, o Matheus Reis, que é fundador e CEO da Io.Gringo, empresa especializada no reconhecimento da cidadania italiana para descendentes residentes no Brasil. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Tudo bem, Miguel? Prazer muito bom dia. É prazer, pessoal. Vai ser mais do que uma satisfação conseguir compartilhar o que a gente tem hoje aqui para falar com vocês. Show, legal, Matheus. Estou animado para o nosso papo, cara. Antes da gente dar o pontapé, de fato, para você contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a Io.Gringo para a gente também, eu quero trazer uma provocação para a audiência, uma reflexão, turma. O que vocês têm feito para proteger os clientes de vocês, especialmente para aqueles que empreendem? A gente sabe que com a digitalização da economia, as empresas que trabalham com grandes volumes de clientes precisam oferecer soluções que garantam proteção para os seus clientes, para os seus consumidores. E é exatamente aí que entra a Cover Seguradora. Eles oferecem soluções de seguro personalizados, integrados à sua própria jornada. Então, convido vocês a conhecerem, turma, o site deles, kovr.com.br. Tá aí o link na descrição aí também para quem estiver nos ouvindo, para vocês saberem o que é a tecnologia associada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado. E, Matheus, cara, agora entrando de fato no nosso episódio aqui, eu queria muito que, cara, você começasse contando aqui para nós um pouco, para quem ainda não conhece a Io.Gringo, como é que funciona, cara, a solução de vocês, o serviço de vocês, o que é a Io.Gringo? Perfeito. Então, Miguel, hoje a Io.Gringo ela é uma empresa especializada no reconhecimento da cidadania italiana. Perfeito. O que significa isso? Significa que se você é um brasileiro que reside no Brasil e que tem descendência italiana, e quando a gente fala descendência italiana, a gente está falando de pai, avô também, mas a gente está falando pai, avô, bisavô, tetravô, pentavô, enfim, independente da geração, essa pessoa é um cliente possível para a gente na Io.Gringo. Então o que a gente faz? A gente se especializou nesse tipo de pessoa, né, que é o descendente italiano que mora no Brasil e que quer fazer o processo de cidadania para poder ter a sua cidadania reconhecida e para isso usufruir dos benefícios da cidadania. E aí a gente pode listar vários, né? Tá. O passaporte é um deles, mas a gente tem vários outros, né? Infinitos benefícios. Cara, eu vejo que tem, por exemplo, várias coisas também para oportunidades para estudantes, né? Que querem estudar na Europa, assim, benefícios nesse sentido, não tem, mano? Sim, eu acho que um dos grandes benefícios que a gente tem hoje com o passaporte italiano e com a cidadania italiana é poder estudar. Tá. E aí, quando eu falo estudar, é estudar onde, né? Então, assim, você tem liberdade para estudar em qualquer universidade da Europa, que esteja dentro da União Europeia. Por exemplo, na Itália, tem um limite, né, de mensalidade anual de até 2.000 euros para quem quer fazer a universidade lá. Então, quando a gente compara quem quer fazer a universidade na Europa com quem quer fazer a universidade no Brasil, você vai pagar muito menos estudando numa universidade muito mais de ponta e muito mais renomada. Entendi. Então a gente tem essa possibilidade, legal. Mas mais do que isso, também muito acesso à bolsa de estudo, né? Isso. Então assim, quando você tem a cidadania italiana,
por exemplo, se você vai prestar uma universidade nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, você pode utilizar a cidadania italiana para pleitear bolsas que são exclusivas para italianos, entendeu? Entendi. Legal. Então essa é uma jornada bem legal. E aí quando eu tô falando de ensino superior, mas, por exemplo, a gente tem uma cliente que é uma cliente que fez a cidadania italiana para poder ir fazer o ensino médio na Europa. Nossa. E ela foi fazer o ensino médio, Certo. fez em Roma, inclusive, e fez em uma escola alemã. Então, enfim, uma super história aí, porque ela começou aqui no Brasil fazendo um ensino médio numa escola alemã, depois ela transferiu para Roma. O semestre Olha do ensino só. médio dela foi 500 euros, ou seja, a gente Nossa. está falando de 3 mil reais um semestre num ensino, isso, cara. numa escola que você vai aprender além do italiano, né? Porque vai ser a língua que você vai se comunicar, você vai aprender italiano e inglês. Absurdo. Um absurdo, entendeu? Então, assim, é um super investimento. Legal. E quando a gente fala de estudo, a gente tá olhando principalmente para isso. Legal, cara. Muito massa mesmo. Uma solução que abre muitas portas, oportunidades para as pessoas, Matheus. E eu fico... me surge uma dúvida, assim, por exemplo. Cara, vocês na IoGringo também ajudam as pessoas. Pô, eu não sei, cara, suspeito que talvez eu tenha um descendente italiano. Eu já ouvi falar na minha família, só que eu não sei puxar a árvore genealógica e justificar que eu tenho um tetravô italiano que veio. Cara, vocês também ajudam nesse sentido ou a pessoa já tem que saber ter esse rastreamento? Como que é? A gente tem uma estrutura, né? Basicamente, dentro da IoGringo, a gente é dividido em duas grandes áreas, né? A área de pesquisa e a área de processos. Então, quando uma pessoa chega pra gente, ela vai basicamente estar em um desses dois grandes grupos. Tá. Se a pessoa ainda não sabe quem é o italiano dela, ou falta só a certidão do italiano, ou ela sabe que é italiano, mas não tem um documento, ela vai para a parte de pesquisa. Entendi. E aí a gente consegue levantar tudo para ela, para poder mostrar Entender. que ela realmente tem esse vínculo e tem essa descendência italiana. Mas quando a gente está falando hoje de clientes, assim, o que eu vejo? 90% dos meus clientes são clientes que já chegam pra gente sabendo quem é o italiano, sabendo que tem descendência e já querendo entrar com o processo de cidadania. Entendi. Então, assim, isso é muito comum hoje no Brasil. Então, por quê? Porque se você fez uma vez, o seu primo quer fazer, ele vai pegar a documentação com você. Isso. Exato. E parece muito, mas as gerações não são tão distantes, né? São 3, 4 gerações. Uhum. E ainda existe, assim, muitas pessoas que têm já esses documentos para poder entrar com o processo. Então, assim, a gente atende muito, muito, muito bem os clientes que já vêm pra gente e já sabem que querem processo com a documentação, mas a gente também tem uma área que é uma área voltada para quem quer descobrir se tem direito ou não e se Legal, acha ou não o descendente italiano. Massa, legal, velho. Te pergunto isso porque, cara, esses dias lá, meu pai é fascinado por essas coisas de família, assim, ele sabe parentesco, ele acha parente em qualquer lugar que ele vai, ele encontra um primo de, 8º grau, assim, e é fascinado por isso. Esses dias a gente foi tentar colher a cidadania, que a gente sabia que tinha alguém na nossa família que veio de Portugal. A gente foi subir 12ª geração acima de nós, acima de mim, eu acho, dele. Cara, tá lá, veio de Portugal. Então, foi um processo de descoberta e a jornada foi exatamente essa, cara. Um primo que conseguiu fazer e aí ele pegou a documentação e descobriu a árvore genealógica. Então, é interessante como isso se dá, velho. E eu queria, Matheus, te perguntar, cara, aqui também, como, cara, pra você compartilhar um pouco da sua jornada empreendedora aqui, como é que foi isso, cara? E essa transição da medicina pro empreendedorismo, especialmente, velho. Tá. A minha jornada, ela é uma jornada... A minha jornada, ela é uma jornada um pouco diferente da habitual, mas quando a gente acaba olhando para grandes empreendedores, a gente vê que ela é muitas vezes bem comum. Um dos grandes desafios que eu acho que existe dentro de empreender é quais são as habilidades corretas que eu preciso ter antes de empreender, né? Tá, então, assim, o que eu preciso realmente saber antes de empreender? Existe uma resposta prática para isso? Não existe, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que tem que existir na pessoa que decide empreender é ela saber que ela está disposta a passar por aquele risco. Massa. Né? Então, assim, essa é a primeira questão e o ponto mais importante. Quando eu comecei a pensar na possibilidade de empreender, foi algo que surgiu para mim de uma forma muito natural, né?
Então, assim, quando ao longo da minha vida eu me formei dentro das instituições que eu me formei e decidi prestar medicina, eu já prestei medicina com um aspecto de ter consciência e saber que eu sempre quis ser um profissional autônomo. Então, assim, eu queria ter a liberdade para poder montar minha clínica, eu queria ter a liberdade para poder gerir a minha clínica, eu queria ter a liberdade para poder montar a minha agenda e definir o que é o meu objetivo ou não. Então, assim, entrar em medicina já foi um pouco dessa busca e dessa necessidade de ter liberdade de gestão de agenda. Quando eu entrei na universidade, eu realmente me apaixonei pela profissão. Eu sempre tive muito... Pela medicina. Pela medicina. Sempre tive muita boa desenvoltura enquanto eu estudava, né? Fiz medicina na USP em São Paulo. Mas eu sempre tive um olhar do onde está a oportunidade. Né? Legal. Então, assim, o que existe aqui que vai fazer eu chegar no espaço que eu quero chegar. Legal. E como eu vou usar essa jornada para fazer isso. E aí, durante a universidade, eu fiz parte da graduação, né, na Harvard Medical School. Então, eu fui para um intercâmbio na Harvard Medical School. Animal, hein, velho? Animal. Foi sensacional. Muito legal. Inclusive, com o apoio da Fundação Estudar. Legal. Fui para Harvard. E aí, quando eu estava lá, eu falei, eu vou fazer a minha residência médica nos Estados Unidos. E aí, eu falei, vou tirar minha cidadania italiana para poder... fazer minha residência médica. Na época, eu não sabia que eu tinha direito a ter a cidadania. Você não sabia, não tinha um familiar? Não era algo óbvio, né? A informação não era bem disseminada. Sim. Então, assim, eu acabei pesquisando, descobri o meu direito a ter cidadania. Eu contratei, na época, um escritório para poder fazer meu processo. Tive problemas com o meu processo, que travou. E aí foi quando eu falei, olha, eu vou começar a dar uma olhada para ver o que eu consigo fazer para resolver o meu problema. Certo. E aí, quando eu fiz isso, eu acabei montando uma estrutura básica que foi meio que um roadmap, né? Um passo a passo de como fazer. E aí, grande parte dos meus professores na universidade, médicos que eram do hospital, médicos lá que eram... fora ou aqui? Aqui, na USP. e amigos meus daqui, inclusive a gente tem 2 clientes que da época eram lá de fora também, porque Estados Unidos tem uma colonização italiana muito forte. Eles acabaram me procurando e falando, Matheus, você como que você fez? E aí eu sempre acabava dando o caminho das pedras, só que o processo é tão longo, né, muitas vezes, que, sei lá, de 10 pessoas que eu passava, 7 desistiam no meio do caminho. Então, assim, ou não achavam um documento, ou não tinham habilidade para falar em italiano ou em inglês. Entendi. Ou não tinha paciência. Ou não tinha paciência, ou não tinha tempo, entende? Sim, total. Então, assim, toda essa jornada foi uma jornada que foi importante. Aí, quando isso aconteceu, no final daquele ano, a estrutura na Itália, que a princípio me atendeu inicialmente, chegou em mim e falou, Matheus, metade dos meus clientes, quase 60% dos meus clientes desse ano foi você que mandou. E assim, eu nunca tive a intenção de monetizar esse tipo de relação. Só que aí foi quando eu entendi que, na verdade, grande parte das pessoas que ainda desistiam é porque não tinham uma estrutura no Brasil que conseguisse dar suporte para elas. Então, o que a gente optou por fazer vamos montar uma estrutura, então, que seja Brasil e Itália, que dê suporte tanto no Brasil quanto na Itália, e internalizar toda essa operação, para que o cliente que chega, ele consiga ter o atendimento de ponta a ponta e não ter que se preocupar com problemas como os quais eu tive durante o meu processo e que atrasaram o meu processo muito mais. Foi uma dor que você sentiu na pele, né, Matheus? Você falou, porra, o processo é difícil pra caramba, é burocrático, é demorado, então vou achar uma forma de resolver essa dor. E a gente pode assumir, Matheus, que o que, cara, te deu o estalo pra você identificar isso como uma oportunidade foi isso, cara, da moça ali que te falou que 60% dos clientes tinham vindo por você, foi isso? Sim, eu acredito que, na verdade, ver demanda, né? Então, demanda, assim, ver que eu tinha uma solução e existia uma demanda pelo produto, eu acho que foi o que fez eu falar, vale a pena investir aqui. Certo. Tem uma frase, né, que é do Y Combinator, do Programa de Aceleração de Startups de São Francisco, Boa. Que ele fala assim, make something people want. Então, assim, faça algo que as pessoas querem. Porque uma vez que você tem um produto que as pessoas realmente querem consumir, fica muito mais fácil de escalar, fica muito mais fácil de vender
e fica muito mais prazeroso fazer todo o processo. Sim. Então, foi muito isso que aconteceu na minha jornada. Legal. Né? Então, eu vi que existiam pessoas que queriam aquela solução. Eu vi que existiam pessoas que tinham dificuldade para resolver aquele problema de uma forma clara. Perfeito. E que a gente tinha expertise para poder fazer isso. Então, a gente acabou montando a estrutura para poder atender realmente de ponta a ponta. Legal demais. Animal, cara. E o que te motivou, cara, a largar a medicina, abandonar a medicina, essa carreira que você teve, parcerias com instituições fenomenais, um baita acelerador, com certeza um dos melhores currículos das pessoas à sua volta, para empreender, cara. Foi, de fato, o negócio foi crescendo, foi ver o dinheiro entrando, alguma coisa. O que foi o motivador, cara? Tá. Eu acho que um ponto que é importante, vou fazer uma ressalva aqui, é que eu não acredito muito que é largar a medicina, entende? Eu acho que a terminologia de largar a medicina não é muito o que aconteceu, entendeu? O processo. O que eu sinto muito é que ao longo da sua jornada, ao longo de toda a sua vida, uma das maiores coisas que a gente vai aprender é que a gente é múltiplo. Né? Então, assim, a gente tem prazeres e tem habilidades que transbordam muitas vezes uma única característica técnica. Perfeito. Então, por que eu sempre fui um bom médico? Porque eu sempre fui muito bom de processos, organização de agenda, conversa com o cliente, entender o paciente, trazer a demanda que resolvesse o problema dele. Essas características sempre foram características minhas como pessoa e que eu também desenvolvi ao longo da minha jornada. E aí, quando apareceu a oportunidade de empreender, eu tive que tomar uma decisão que foi, na época, para mim, um dos grandes dilemas da minha vida. Sem dúvida. Então, assim, Matheus, por qual caminho você quer seguir agora? Entende? E aí eu falei, olha, existem coisas que realmente me trazem prazer e felicidade. Quais são? Primeiro, construir algo que tem escala. Segundo, realmente conseguir montar uma estrutura que seja uma estrutura que me desse liberdade para poder exercer as diferentes características que eu tenho. Certo. Então, a busca por escala e a vontade de realmente ter liberdade foi o que fez eu gosto muito de usar o termo transbordar a medicina e realmente empreender, entendeu? Então, assim, eu trouxe as características que são as características da minha vida e levei para o empreendedorismo. Faz muito sentido. E empreender não é algo que você está limitado em apenas uma situação, né? Então, assim, você empreendeu agora e você não vai empreender nunca mais. Sim. Então, assim, eu acredito e tenho confiança de que em algum momento pode ser que eu empreenda, inclusive, em saúde. Legal. Entende? Então, assim, ter o repertório em medicina. Esse repertório em medicina me faz muito... Absurdo. Muito, dá um suporte muito importante. E aí eu acho que tem um outro ponto que é muito legal eu trazer, que é assim, eu formei na melhor universidade de medicina da América Latina, fiz intercâmbio na Harvard, tenho um currículo sensacional, isso me dá segurança para empreender. Legal. Entende? Então, assim, se eu não tivesse talvez essa super segurança de que o caminho, eu já pavimentei um caminho sólido, verdade. Eu já pavimentei um caminho sólido e quando se daqui 3 anos, 4 anos eu quiser clinicar, eu posso clinicar, entendeu? Sim, sem dúvidas. Então isso me dá segurança para poder empreender e tomar risco. Legal. Entendeu? Hoje eu sou extremamente feliz com a Iogringo. Eu acho que ela tá numa guinada que é muito legal. Ela atende muito bem os seus clientes, a gente tem resultados muito legais. Mas como eu disse pra você, a gente é múltiplo, né? Então, e é isso que eu prego, inclusive, pro cliente, entende? Essa capacidade dele buscar a liberdade dele e dele entender o máximo do potencial que ele pode explorar na própria vida. Sim. Eu entendi que uma oportunidade muito legal se abriu pra mim, eu decidi aproveitar essa oportunidade, e é isso que os clientes também têm que ver hoje na cidadania. Legal. É um direito, é uma possibilidade, é a possibilidade de estudar fora, é a possibilidade de ter saúde na Europa, é a possibilidade de ganhar em euro, é a possibilidade de poder disputar um cargo, muitas vezes dentro da própria empresa, mesmo que seja no Brasil, mas que está procurando um executivo que seja um executivo mais internacional. Uhum.
E aí, essa característica que veio da minha vida pessoal é o que a gente traz muito como comunicação dentro da própria IO. Faz muito sentido, mano. Eu gostei muito do que você falou, cara, sobre transbordar, assim, a medicina e além, né? Cara, me fez lembrar da frase que Steve Jobs sempre falava de connect the dots, né? Tipo, você usar as experiências, talvez uma aula que você fez quando você era criança, um esporte competitivo, te ajuda a empreender agora, quando você tá bem mais velho, bem mais maduro. Então, eu vejo também os paralelos que você conseguiu fazer da medicina e alavancar suas habilidades como empreendedor por meio disso. Então, cara, muito legal essa analogia. E também acho que outro ponto bacana aqui que você levantou é exatamente sobre o risco associado a empreender. Então, até uma dica para nossa audiência aí é: quem puder, tiver oportunidade de se preparar e criar, quem sabe, um colchão para, cara, falar assim, ó, se isso não der certo, se minha jornada empreendedora não der certo, eu tenho outras oportunidades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acho que é algo que te dá um pouco mais de tranquilidade para, cara, empreender e tomar tanto risco, né, nos negócios, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, que é assim, a melhor forma de aprender a empreender é empreendendo. Não existe outro caminho. Certo. Você vai ter que empreender. Se você quer aprender a empreender, você vai ter que empreender. Pode estudar sobre máquina de vendas. Você não montou time comercial? É muito difícil. Sim. Estudei sobre distribuição de canais de comunicação, né? Sobre marketing. Se você não realmente viu como que é o software do tráfego pago, se você não montou anúncio, se você não testou, se você não metrificou, cara, a melhor escola para empreender é empreender. É a prática. Porém, saber fazer uma boa gestão dos seus próprios riscos é o que faz o bom empreendedor ser empreendedor. Legal. Tomar risco não é a única coisa que define o empreendedor, mas o que eu vejo que mais define o empreendedor é como eu tomo um risco, mas sabendo dos possíveis ônus que aquele risco pode ter. Então, assim, o que define para mim um bom empreendedor não é tomar risco, mas é a capacidade de fazer uma análise clara de qual risco ele tá tomando. Legal, entende? Faz muito sentido. Isso para mim eu acho que é o principal ponto. Uma capacidade de visualizar, assim, pô, se isso não der certo, eu tô falando aqui de tais consequências, né? Então, para trabalhar para mitigar isso, porque tomar risco é inerente ao empreendedorismo, assim, né, Matheus? Não tem como separar uma coisa da outra. E até nesse sentido, eu queria muito te perguntar, Matheus, estamos falando de empreender no começo da jornada, cara, a nossa audiência também tem muito esse perfil. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no começo, na estruturação da IO Gringo, cara? E como que você fez para superar eles? Vamos lá, eu acho que eu vou trazer 2 pontos aqui que eu vejo Fechou. que são fundamentais. Ponto número 1. Como uma pessoa que não veio de uma formação em business empreende? Boa, Entende? excelente ponto. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Porque, você fez administração? Não. Fez economia? Não. Então, assim, como que você empreende e consegue entender isso como uma jornada possível para você? Quando a gente vê grandes negócios hoje, a gente vê que muitas pessoas vieram dessa jornada, né? Então, o fundador da Redditor era médico. Não sei se você sabe, mas o fundador da Mormai é médico. É mesmo? Cara? É um pediatra. Caramba. Então, assim, é uma jornada muito do como eu consigo construir as habilidades necessárias para conseguir empreender, sendo que não tem essa característica. Total. Então, assim, essa foi um dos grandes desafios que eu tive. E aí, como eu resolvi isso, né? Então, assim, eu sempre me apoiei muito em bons mentores. Então, assim, ao longo da minha jornada, eu construí relações que eram relações de pessoas que já eram de mercado, ou pessoas que já estavam empreendendo e que foram excepcionais para me dar bons conselhos e para me dar nortes do que eu preciso me aprofundar. Então, esse foi o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto, que para mim foi uma dificuldade, né, nesse começo, foi como eu monto uma empresa, porque
quando a gente está falando sobre iniciar empresa, a gente está falando muitas vezes sobre começar resolvendo em uma escala bem menor do que a gente se propõe a ser um dia, né? Então, assim, a gente vai começar pequeno, fazer o nosso MVP, testar ali o que a gente vê que é o nosso mínimo produto e depois escalar. Perfeito. E aí, o que para mim foi um dilema, né, nesse momento? Para mim foi um dilema a questão principalmente de eu ter que montar uma estrutura que estava começando, mas que já ia operar entre Brasil e Itália. Então, assim, como eu consigo conciliar a diferença de fuso, conciliar a diferença de times... Essa organização. Tá. Como eu consigo começar uma empresa, que hoje a gente já é muito, muito, muito grande, mas no começo, como que a gente estrutura essa operação para que essa operação seja uma operação que flua e que ela tenha uma estrutura que já comece internacional, né? Legal. Grande parte das empresas, elas se internacionalizam, não que elas nascem internacionais. No nosso caso foi diferente. Legal. Grandes desafios, eu acho que, cara, revelam também passos importantes para a jornada empreendedora, de achar mentores. Eu acho que foi uma constante nesses quase 130 episódios aqui do Pode Sonhar, cara. Os melhores empreendedores falam ressaltam a importância de, cara, encontrar mentores que possam te dar, assim, orientar as melhores práticas, o caminho das pedras. Então, baita ponto. E eu queria, Matheus, também, cara, pensando nessa jornada inicial, um outro desafio que é constante é a obtenção do primeiro cliente, né? O primeiro grande cliente que você realmente dá uma guinada, gera um amadurecimento para o empreendedor e para a empresa. E a gente viu na sua história que vocês conquistaram um dos seus primeiros grandes clientes, foi o Hospital Albert Einstein, né? Então, como que foi isso, cara? Conquistar esse primeiro grande cliente e, cara, o que isso significou para a história também da iOgringo? Tá. Assim, um ponto muito importante, eu acho que dessa conquista do primeiro cliente cara, geralmente, se não sempre, os seus primeiros clientes vão vir da sua rede. Rede de relacionamento, você sua diz. Própria rede, Perfeito. Porque assim, se você tá resolvendo um problema, que é um problema que tá próximo de você, tem alguém próximo de você que tem esse problema. Sim, verdade. Entende? Então, isso é inclusive uma coisa que o próprio, de novo, Y Combinator fala, que os seus primeiros clientes vão ser as pessoas que estão em torno de você. Quando a gente tá falando, por exemplo, de exemplos disso, a Brex, né? Que é uma empresa que foi fundada no Vale do Silício por brasileiros. Ela começou atendendo startups dentro da própria aceleradora que ela fazia parte. Entende? Então, assim, os primeiros clientes estavam ali e gerar receita no começo é o principal e é o ponto mais importante para mostrar que o seu produto é um produto que gera interesse no público. Legal. Se você não consegue realmente monetizar ou vender o seu produto inicialmente, pode ser que o seu MVP não se provou, né? Não se provou. Tem uma coisa que a gente chama que é a disponibilidade a pagar, né? O willingness to pay, assim. Se as pessoas não estão dispostas a pagar pelo seu produto, ele não resolve uma dor suficiente para a pessoa querer desembolsar dinheiro. Legal. Mas tá. Como que foi na nossa jornada, né? Que nem eu te falei, os nossos primeiros clientes vieram da minha rede. Então, assim, eram professores, eram colegas que já viam um benefício de ter a cidadania italiana para ele e para a família deles, né? E começaram a me procurar exatamente para resolver essa questão. A minha rede era uma rede que já navegava nesse tipo de público, né? Então, assim, o próprio Albert Einstein, o Sírio-Libanês, a Associação Paulista de Medicina. Faz sentido. São instituições que estavam próximas de mim, que já me conheciam pela excelência no meu trabalho, desde sempre. E que também viam valor em oferecer esse tipo de serviço e produto pro associado, pro médico, pro membro, pro funcionário deles. Então a gente começou a montar essa estrutura muito a gente atende B2C, mas a gente começou em um modelo de parceria B2B. E isso foi, assim, uma guinada muito importante para a gente gerar receita no começo. Legal. Hoje, o nosso maior número de clientes vem do B2C direto, né? Então, assim, realmente Legal. Estruturação de marketing, vendas, mas no começo isso foi muito importante para nossa guinada. Absurdo. Legal.
Essa é uma dica também valiosa. Pô, fica atento à sua rede de relacionamentos. Talvez você esteja, muito possivelmente, se é uma dor que você viveu, né, que você está curando com a sua empresa, as pessoas à sua volta também, cara, tem chance delas vivenciarem essa dor. Então, um bom caminho para quem está começando no empreendedorismo para captar os primeiros clientes. Baita dica, Matheus. E assim, eu acho que tem um ponto que é muito legal desse processo, que assim, durante o processo de marketing e construção da máquina de vendas, a gente vai ver que um dos principais pontos difíceis de quebrar é a objeção do cliente em relação à empresa. Solução. Então assim, muitas vezes no sentido de insegurança mesmo, sabe? Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu tô precisando? E, cara, na sua própria rede, é muito pouco provável que as pessoas duvidem de você. Perfeito. Você entende? Se você construiu relações sólidas ao longo da sua vida, é muito improvável que as pessoas duvidem de você. Isso. Então, use essa rede, porque você já quebrou grande parte das objeções. Você precisa realmente provar que o seu produto resolve o problema. Até para formar seu case, né? Que as pessoas já têm a confiança. Baita dica, Matheus. E, cara, falando em confiança aqui, Matheus, a gente sabe também que, cara, vendas é confiança. Estabelecer uma relação de confiança. E aqui no Pode Sonhar a gente brinca e é baseado naquela premissa de que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. E a gente se inspira naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Só que aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por um objeto surpresa, para você desenrolar uma venda para a gente. Fechou, Matheus? Então já vou apresentar o objeto para você, vou só pedir para a gente rodar a vinheta enquanto isso. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Estamos de volta, Matheus já viu aqui o objeto em primeira mão, turma. Estamos falando de cidadania italiana. A gente sabe que o povo italiano tem uma culinária, respeita muito as tradições culinárias, né? Então a gente falou, como é que a gente pode levar ali um objeto que talvez coloque, que não seja o mais amado pelo povo italiano, não sei. E, cara, para você desenrolar uma venda desse objeto aqui, Matheus. Então você tem que vender um miojo para um italiano. Definido o seu público-alvo. É isso que eu ia perguntar. Quem Pode é meu público-alvo? É o italiano. O italiano, exatamente, cara. Fechou? Vou te dar um tempinho para você pensar. Enquanto isso, eu vou dando um recado para nossa audiência aqui que está nos acompanhando, turma. A gente tem uma comunidade do Pode Sonhar que é 100% gratuita, que a gente faz eventos exclusivos para ser resolutivos nas dores que você está vivendo, na sua jornada empreendedora. A gente traz convidados sem custo nenhum para participar, tem muito networking, muitas coisas especiais, conteúdos exclusivos para quem está lá, um grupo no WhatsApp, o link está aí na descrição. Vou ficar muito feliz e contente de contar com vocês lá. Fechou? Tamo junto, turma. Aí eu fiz minha venda, agora tá com você, mano. Perfeito. Só para eu entender a dinâmica, é como se fosse um pitch de vendas? Fica à vontade, cara. Ou eu posso me explicar um pouco do raciocínio que eu acho legal também? Fica à vontade. Tá. Cara, primeira coisa, eu acho que o primeiro ensinamento aí, pensando em empreender, você tem que saber quem é o seu consumidor ideal. Perfeito. Se você não sabe isso, você não vai vender. Então, você falou que eu tenho que vender para um italiano, né? Cara, se eu fosse mirar num italiano que gosta de cozinhar, acabou. Então, já assim, não venderia. Já não vou vender, porque eu vou ter que quebrar outras objeções que para eles são muito mais inegociáveis. E aí, dentro do próprio marketing, quando a gente está olhando para o marketing, né, a gente tem que entender também como a gente se posiciona. A gente tem que se posicionar muito bem focado no nicho que a gente quer atender. Então, eu nunca trairia, talvez, a solução, o ponto do, olha, se você é um italiano que gosta de cozinhar ou gosta de comida, vai para esse ponto. Então eu iria muito para o outro extremo, que é se você é um italiano que não gosta de cozinhar, entende? Então assim, se você é a antítese da sua própria cultura, entende? Perfeito. Que eu já tô nichando muito, porque obviamente existe um grupo que é esse grupo que do mesmo jeito que às vezes tem o brasileiro que joga futebol e que pergunta de futebol pra ele fala, cara, não sou só futebol, entende? Deve ter o cara da Itália, Sem existe dúvidas. O cara na Itália que fala, Sem dúvidas. eu não eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Sem dúvidas. Então assim, o primeiro grande posicionamento é esse, e aí entender que esse é o público.
né? Certo. Então, assim, a comunicação seria direta para esse tipo de pessoa. Então, assim, você que é um italiano e não gosta de cozinhar, mas está querendo uma comida rápida, prática e fácil, para que ela se encaixe no seu dia a dia, enquanto, morando em Roma, você vê a grande e a dinâmica da venda do processo de comida, vamos transformar a sua vida em algo mais prático, e aí a gente leva para o miojo. Ótimo. Eu acho que tem todo Mandou bem. tem uns deslizes aí, o meu roteirista mudaria, mas... Não, mandou bem, Matheus, mas, é isso. mas é esse o ponto. Então, São os assim, aprendizados, total, cara. A gente já recebeu convidados aqui no Pode Sonhar que optaram por fazer um pitch, Matheus. E aí, cara, eles foram fazendo perguntas, tentando descobrir quem que era o cliente ali que eles estavam oferecendo. E falaram, cara, então esse produto aqui que eu tô te oferecendo não é para você. Eu não posso te oferecer isso. Eu acho que a grande parte também demonstra o aprendizado que você trouxe, cara. Não é para todo mundo esse produto. O seu produto você tem que vender, assim, tem obviamente uma... Cara, onde você vai vender mais é realmente onde seu produto resolve a dor. E se você não consegue chegar lá, você não vai vender. Não vai. E você vai gastar dinheiro, porque você vai ficar batendo em ponta de faca para tentar convencer um cara que não quer comprar. Legal, Entendi. Matheus. Então, cara, vou levar o miojo. Eu não sou italiano, mas, pô, isso aqui também cai como uma luva de vez em quando, é bom, né, Matheus? Sim, eu vou te contar uma coisa rapidão, só que Diga. importante, mas é asiático, né? É asiático. Exato, é asiático. Verdade. E, turma, a gente até passa esse desafio, Matheus. Então, quem acha que consegue vender um miojo melhor que o Matheus aqui, manda uma DM pra gente no Pode Sonhar PDC, que a gente vai ler a melhor resposta em um episódio adiante. Eu te mando pra você dar um feedback, Matheus. Combinado. Fechou? Fechado. Aí você fala como é que tá a venda da galera. E, Matheus, cara, a gente já tá caminhando pro finalzinho aqui do nosso episódio, pra gente até fechar, cara. Eu queria muito que você compartilhasse, você viveu experiências, cara, muito diversas na sua jornada, na sua vida até então, cara. Você falou até... Somos indivíduos múltiplos. Eu gosto muito desse racional e eu queria te perguntar, especificamente na sua jornada empreendedora, qual foi o maior aprendizado, a maior lição que você teve que você aplica para as demais áreas que você virá fazer no futuro, cara, para sua vida pessoal, inclusive, cara, o que você compartilharia para a galera? Nossa, pergunta difícil, né? Porque assim, eu acho que tem dois aspectos diferentes, assim. Se a gente for falar, Matheus, o que você vai levar como empreendedor para todos os outros pontos? Cara, entenda que construir uma máquina de vendas é o seu principal gatilho. Massa. Assim, mais do que desenvolver o produto perfeito, mais do que montar um super time de RH, mais do que qualquer outra coisa, monte uma boa estrutura de máquina de vendas, que vai ser isso que vai dar estrutura para você poder... consolidar todo o resto da empresa. Legal. Então eu falaria isso para todos os negócios e para todos os business. Uhum. E aí quando eu acho que eu vou levar alguma coisa pro aspecto pessoal, eu já tô indo um pouco nessa linha também no sentido de quem tem tudo não tem nada, que é muito no sentido de foque realmente naquilo que você está se propondo a fazer. Esqueça os clientes que não são clientes qualificados para o seu momento de compra ou de venda. E foque naquilo que vai trazer resultado. Legal. Vai ter burburinho, tanto na sua vida pessoal, quanto na vida... E assim, eu tô falando porque sempre existe alguém pra poder dar uma opinião, pra trazer algum tipo de ponto de vista, né? Saiba separar o que é válido, o que não é válido e focar naquilo que é importante. Animal. Isso a gente vê, inclusive, hoje dentro do nosso próprio mercado, né? Porque... existe muito o mito da cidadania italiana vai acabar ou não. Falam isso, né? Isso, e como que a gente consegue construir, né, essa narrativa de mostrar que realmente não existe expertise técnica para quem traz esse tipo de argumento. Certo, boa, legal. É um processo educacional também. Sim, né, bem importante. Legal, cara. Queria te agradecer imensamente, cara, por ter Obrigado. Compartilhado tanto aqui conosco. Eu aprendi pra caramba. Tenho certeza que a audiência também, velho. Muito obrigado mesmo pela generosidade. Cara. Imagina.
Valeu. Tamo junto. Então, turma, para quem assistiu até aqui também, fica meu muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio aí, compartilhar com um amigo. Mais importante, comentar aqui pra gente o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.